Olá, meu vestibulando aqui do canal VestTube, tudo bem com você? No vídeo de hoje nós vamos começar um novo assunto, uma nova playlist aqui neste canal. Vamos começar a teoria atômico-molecular. O que nós vamos ver nessa frente? Vamos ver massa atômica, unidade de massa atômica, mol, tipos de fórmulas, enfim. Nós vamos ver todos esses conceitos, a começar hoje pela unidade de massa atômica, e nós vamos parar em alguns exercícios que nós vamos resolver aqui em aula. Você vai gostar muito desse vídeo. Já aproveita e deixa o seu like, que eu tenho certeza que isso vai te agregar muito. Esse conteúdo vai te agregar muito. Então vamos lá. Quando fala de teoria atômico-molecular, o que você precisa primeiro entender? A unidade de massa atômica. Pessoal, quando você fala de carros, caminhões, barcos, navios, enfim, essas coisas que são um pouco mais extensas, nós utilizamos padrões de massas que são coerentes, que são, de certa forma, ideal para se medir aquela massa. Entenda que não é usual você querer medir a massa de um navio em miligramas. Não compensa. Você cria, na verdade não é que você cria, você faz uma unidade um pouco mais adequada para isso. E na química não é diferente. Você precisa de uma unidade que seja adequada para você medir massas de átomos, moléculas, íons, enfim, você precisa de uma unidade secundária. E é justamente esse início que nós vamos ter como embasamento para toda a nossa teoria, para todas as matérias de química. Existiu durante a história das ciências cientistas que propuseram que a unidade fosse correspondente ao átomo de hidrogênio, outros falaram que deveriam ser o oxigênio, enfim, isso foi o que aconteceu. Nós vamos falar o que você precisa saber. Bom, hoje, como uma unidade secundária de massa para átomos, nós utilizamos como referência, como padrão, o carbono. Qual o isótopo do carbono? Não sei se você já parou para pensar, mas o carbono possui vários isótopos. É um elemento que tem vários isótopos. Então, carbono 12, 13, 14, que é radioativo, enfim, vários isótopos, mas o padrão para a unidade de massa atômica é o carbono 12. E está aqui, na unidade de massa atômica, que nós colocamos representativamente a letra U. Perceba que está aqui em verde, U. O padrão é o carbono 12, de massa 12. E número atômico 6, obviamente, para ser carbono. Pessoal, como o carbono tem o número de massa 12, nós vamos representar didaticamente todo o carbono, toda a massa nesse círculo. Perceba então que aqui eu coloquei algumas divisões. Se você contar, vai dar 12 partes, porque cada parte corresponde a uma massa do carbono. O carbono tem 12 unidades de massa. Então eu coloquei aqui 12 partes no ciclo que correspondem a uma massa do carbono. Então perceba, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cada parte, então, correspondente ali a uma unidade de massa. O que eu vou fazer, então? Simplesmente adotar um padrão. Eu vou pegar uma parte, perceba que eu até pintei aqui, deixei achurado aqui para você, e vou falar, olha, peguei uma parte de 12 partes do carbono, e falo que é uma unidade de massa atômica. Olha que está escrito, unidade de massa atômica, é o tópico que a gente está. Peguei uma parte do carbono 12, ou seja, 12avos do carbono 12, e falo que isso é uma unidade de massa. Ou seja, 12avos do carbono 12 eu vou chamar de 1U. 1U, tá? Isso aqui é equivalente a 1U. Uma unidade de massa atômica. Esse é o padrão. Calma que isso vai ficar claro para você logo logo. Segundo tópico que nós precisamos entender é entender o quê? Que massa atômica de um átomo é diferente do número de massa, tá? É bem diferente. Gente, número de massa é o número absoluto, ou seja, é o número de prótons e o número de nêutrons. Aquilo que você aprende no ensino fundamental. Ah, tem 6 prótons e 6 nêutrons. Número de massa, 12. Joia! E é diferente de massa atômica. Isso é diferente de massa atômica. Por quê? Porque, por exemplo, quando você vai pegar os valores da massa atômica
Eles são valores próximos do número de massa. Como assim? Quando você vai pegar o oxigênio, o isótopo de massa 16. Bom, você pega lá o O16. O que você espera da massa atômica dele? Que seja de 16U. Mas aí você percebe que na tabela periódica está 15,99U. Por que isso aconteceu? Porque existe um cálculo para isso que nós vamos entender depois. Mas saiba que, para efeito de ensino médio, você pode considerar a massa do O16 como 16U. Já falamos então da unidade e agora eu vou tentar trazer um significado para você. Olha só, quando eu falo que a massa do oxigênio é 16U, o que eu estou querendo dizer com isso? 16U. Olha o que eu representei aqui. 16U. Você precisa ter noção do que é o U. O que é ele? É 1/12 do carbono. Então, se eu pego 16 vezes 1/12 do carbono 12, eu estou medindo o quanto o oxigênio 16 é mais pesado que 1/12 do carbono 12. Se você pega 16 e divide por 12, você mede quantas vezes o átomo que você está analisando é mais pesado do que o carbono por completo. Então esse é o significado. Quando você pega, por exemplo, sei lá, uma molécula de água que mede lá 18U, né? H2O, né? 16 com 2 hidrogênios, 18. 18U significa que é 18 vezes mais pesado que 1/12 do carbono 12. Tranquilo? CO2, né? Qual que é a massa atômica dele? O16, como tem 2, 32. Com 12, 44. 44U. É 44 vezes mais pesado que 1/12 do carbono 12. É isso que você precisa entender. Gente, então, massa atômica de um elemento. Lembrando que elemento é um conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico, mas não necessariamente a mesma massa, como é o caso do carbono. O carbono 12, 13, 14, continua sendo carbono, mas pode variar o número de massa. Como existem diferentes massas para diferentes átomos do mesmo elemento, você precisa ter um padrão para expressar uma média que represente a massa daquele elemento. E é isso que nós vamos trabalhar aqui. A massa atômica de um elemento, na verdade, é uma média ponderada das massas atômicas dos isótopos naturais encontrados na natureza desse elemento. Como assim? Eu vou explicar para você. Essa média ponderada é o seguinte: a massa atômica de um elemento, tá? Massa atômica de um elemento é igual a uma média ponderada das massas atômicas dos isótopos naturais. Para isso, você precisa levar em consideração duas coisas: a abundância dos isótopos e a massa dos isótopos. A massa atômica ela pega assim, ó, a porcentagem do isótopo 1 vezes a massa do isótopo 1, mais a porcentagem do isótopo 2 vezes a massa do isótopo 2. E se tiver 20 isótopos, porcentagem 3, massa 3, porcentagem 4, massa 4, porcentagem 10, massa 10, assim sucessivamente. Como é uma média ponderada, você vai dividir aqui por 100 por causa da porcentagem. Bom, e isso é suficiente para a gente resolver um exercício que caiu na Universidade Estadual Paulista, na Unesp, nas melhores universidades brasileiras, e que, a bem dizer, se você entendeu essa matéria, você resolve uma facilidade, vai para a segunda fase, é aprovado e está lá dentro da universidade e você nem percebeu que aqui nós, o VestTube, estamos fechados com você nessa missão. Então bora lá. Vamos ler o enunciado. Se você quiser tentar resolver primeiro, pause o vídeo, taca-lhe pau nesse carrinho e aí a gente resolve. Vamos lá. Na natureza, de cada 5 átomos de boro, 1 tem massa atômica igual a 10U e 4 tem massa atômica igual a 11U. Com base nesses dados, a massa atômica do boro expressa em U é igual a... É um exercício tranquilo de se resolver e você vai entender que só
pela aula, pela fórmula, já é capaz de fazer isso. Você só vai precisar de uma leve interpretação matemática. Na natureza, de cada 5 átomos de boro, um tem massa atômica igual a 10U. Então, na natureza, de cada 5 átomos de boro, um tem massa atômica de quanto? De 10U. É o que ele diz aqui. Só que essa representação aqui, né, na verdade, significa o quê? Na natureza, de cada 5, um tem massa de 10U. Então, um átomo de 5 significa uma fração equivalente a 20%. Tá? 20% é a abundância relativa desse isótopo que tem uma massa de 10 unidades de massa atômica. E de cada 5 átomos, 4 tem massa atômica igual a 11U. Gente, 4 em 5 átomos é uma porcentagem equivalente a 80%. Por dois motivos. Primeiro, se você efetuar o cálculo, vai dar 0,8, que é 80%. Mas você nem precisava fazer isso, porque 20% para 100%, 80%, para fechar ali os 100%. Então, 80% é do isótopo que pesa 11U. Aí você que já sabe a abundância de cada um, 20% é o isótopo 10U, 80% é o isótopo 11U. Aí você joga na fórmula. Vamos lá. Massa atômica vai ser a porcentagem do isótopo 1, 20%, vezes a massa do isótopo 1, 10, mais a porcentagem do isótopo 2, 80%, vezes a massa dele, 11. Tudo isso divide por 100. Se você efetuar esse cálculo, pessoal, você vai chegar num cálculo equivalente a 10,8U. O que nos dá, então, a alternativa C. Então, pessoal, agora que nós já comentamos da unidade de massa atômica, da massa atômica de um átomo, da massa atômica de um elemento, fizemos, então, o cálculo, o exercício da Unesp. O que você não pode esquecer dessa aula? Esta fórmula aqui. Desta aula é o que mais cai, é o que mais aparece. Calcular a massa atômica de um elemento. A massa atômica é a massa de um isótopo vezes a porcentagem de abundância dele, né? Vezes a massa do outro, vezes a porcentagem do outro, e assim sucessivamente 20%. Bom, mas nós temos um último tópico aqui para comentar, que é a massa molecular. Se massa atômica é a massa do átomo expressa em U, ou seja, é a massa que mede quantas vezes um átomo é mais pesado que 1/12 de um átomo de carbono 12, a massa molecular é igual. É a medida em unidades de massa atômica, em U da massa de uma molécula. É a mesma coisa para calcular, a gente já fez isso, só vamos retomar aqui, oficializar também. Olha o CO2 aqui no caso. Cada carbono mede quanto? 12. Como eu tenho um só, beleza. Cada oxigênio vale 16. Só que eu tenho 2 oxigênio. 16 vezes 2, 32. Com 12 dá 44U. Então, ó, a massa do CO2 é de 44U. 44 vezes mais pesado que 1/12 do átomo de carbono 12. Então, depois que você multiplica cada massa pela quantidade, você vai somar todo mundo. Igual a gente fez aqui, tá certo? Quando você faz esse cálculo, dá 342 o quê? U. Vamos para o nosso último exemplo, então. NH3. Nessa molécula aqui, cada nitrogênio vale quanto? 14. 14U. Cada hidrogênio vale 1. Vezes 3. Você soma isso daqui. 14. 15, 16, 17. Então, a massa da amônia é de 17U. O que isso significa? O CO2 é 44 vezes mais pesado que 1/12 do átomo de carbono 12. Assim como esta molécula aqui, que é a sacarose, é 342 vezes mais pesada que um átomo de carbono 12. 1/12 do átomo de carbono 12. A amônia também, 17U, 17 vezes mais pesada que 1/12 do átomo de carbono 12. Só cabe uma observação aqui, pessoal, que o cara vem e fala o seguinte: gente,
NaCl. Qual é a massa molecular? Meio difícil falar isso, cara. Por quê? NaCl, eles estão unidos, esses dois átomos estão unidos por atração eletrostática, explicada pela lei de Coulomb. Não existe aqui ligação covalente. Logo, isso aqui é um retículo cristalino, é um sólido cristalino, é um sal. Não é molécula. Portanto, não faz sentido falar fórmula molecular quando a fórmula molecular leva em consideração moléculas e não retículos cristalinos. Então, você não chama isso aqui de massa molecular. Você chama isso aqui de massa fórmula ou fórmula empírica, tá certo? Isso aqui não é fórmula molecular, tá? Então, você não tem aqui como calcular a massa molecular do NaCl. Você tem como calcular a massa da fórmula empírica. Como que faz? Cada Na, 23U. Cada cloro, 35,5U. Você soma esses dois valores, isso aqui dá 58,5U. Então, pessoal, do vídeo de hoje é só. Espero que eu tenha contribuído com os seus estudos, ter esclarecido um pouco mais essa matéria para você, com exemplo aqui da Unesp. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque assim, sempre que lançar um vídeo novo, você vem, assiste e se prepare, está cada vez mais próximo do seu objetivo, do seu sonho. Muito obrigado e até a próxima!